Fala galerinha, tudo bom? Vamos dar sequência aos nossos estudos e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre esqueleto apendicular inferior. É a nossa última apresentação no mundo dos ossos. Depois a gente vai se ver no mundo das articulações. Dividi essa apresentação em duas partes. A primeira eu vou falar sobre a divisão do esqueleto apendicular, as características do esqueleto apendicular inferior, e aí minuciosamente eu vou começar a estudar cada segmento dessa parte inferior do esqueleto apendicular. Cintura pélvica, mais especificamente o ilíaco. Eu não vou falar do sacro nesse momento, porque o sacro é esqueleto axial, vocês lembram disso, né? Depois, na parte 2, os ossos da coxa, da perna e do pé. Vamos nessa? Aí então está o nosso esqueleto apendicular e os seus dois compartimentos, a parte superior, formado pelo cíngulo escapular, os ossos do braço, os ossos do antebraço e os ossos da mão. E a parte inferior, que também é subdividida em 4 segmentos. São eles: cintura pélvica, o primeiro segmento, formado pelo ilíaco nesse contexto. Eu volto a falar para vocês, o sacro, ele faz parte do esqueleto axial e não do esqueleto apendicular, então a gente vai se concentrar apenas no ilíaco, que tem um bocado de acidente para a gente discutir já já. No segundo segmento a gente vai ver o fêmur, e eu ousadamente coloquei também a patela nesse segmento, porque é um osso de extrema importância biomecânica. E no terceiro segmento a gente vai ver a tíbia e a fíbula, composta a perna, que compõe a perna. Já no final a gente vai ver os ossos do pé, formado pelo tarso, metatarso e as falanges. Então vamos lá olhar a pelve, olha ela aí, ó. Esse arcabouço ósseo gigantesco que tem diversas funções. Função de suporte de peso, função de transmissão de peso e função de proteção. Esses ossos, na verdade são 3 ossos, né? Tem as pelves lateralmente e posteriormente o sacro. Ele forma uma bacia protetora que protege em órgãos abdominais, aqui mais alto, né, na parte mais alta da pelve, e órgãos pélvicos, que ficam aqui mais embaixo, órgãos pectíneos, como por exemplo os aparelhos reprodutores masculino e feminino. Por falar nessa diferença de aparelho reprodutor masculino e feminino, a pelve também sofre diferenças do homem para a mulher. A mulher, a pelve feminina, é um pouquinho mais achatada e mais alargada, e também mais leve do que a pelve masculina, que é mais comprida, mais fechada. Isso é óbvio, tem relações com as funções reprodutoras. E por sua vez, traz como característica principal, ó, esse arco púbico aqui, que na mulher é mais aberto. No homem, esse arco forma um ângulo mais fechadinho. E esse contexto ilíaco como um todo, ele no início, lá na infância, ele é muito diferente do que a gente vê na fase adulta. Porque o ilíaco, por sua vez, ele é dividido por 3 articulações que formam um Y dentro do acetábulo e formam 3 partes ósseas: íleo, isquio e pubis. E a gente vai ver cada uma dessas partes separadamente. Vem comigo. Aí está essa divisão, como eu falei para vocês. Mesmo não acontecendo na fase adulta, isso acontece só na parte infantil da nossa vida, a gente consegue manter essa divisão didaticamente. E aí em amarelo você vai ver o íleo, é um pouco maior, né? Já inferior e posteriormente o isquio e anteriormente o pubis. Essas 3 junções você observa dentro do acetábulo aqui, ó, nessa formação Y, tá vendo? A junção desses 3 ossos. E o acetábulo, só para uma observação, uma característica importante, uma curiosidade, ele recebe esse nome. O acetábulo é o orifício onde se encaixa a cabeça do fêmur, né? Mas ele recebe esse nome porque ele lembra os recipientes que guardavam vinagre ou vinho avinagrado lá antigamente. E aí, como ele parece muito com isso, colocou-se o nome e ficou como acetábulo, esse grande orifício que aparece na face externa do ilíaco. Esse osso é extremamente acidentado e tem várias características. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Aqui eu destaco as linhas, olha só. Essa aqui, ó, é a linha glútea inferior. Essa aqui, por sua vez, a linha glútea superior, e essa a linha glútea posterior. Essas linhas glúteas são em alto relevo e servem de inserção muscular para os músculos glúteos. Importante músculo biomecânico, mas também tem lá suas importâncias estéticas, vamos combinar, não é isso? O ilho, por sua vez, ele se limita superiormente por uma crista,
uma crista mais espessa, mais grossa, porque serve de inserção muscular, então é bastante acidentado, principalmente nessa área aqui, ó, onde a gente vê o tubérculo da crista ilíaca. Ela começa anteriormente por um ponto palpável, arredondado, que você palpa na sua cintura e às vezes até visível se você pegar uma pessoa com menos gordura do que eu. Você observa bem esse ponto, a espinha ilíaca antero-superior, e vai terminar em um outro ponto, lá posteriormente, que é denominada como espinha ilíaca póstero-superior, que também é palpável, às vezes até visível. Se você seguir a crista ilíaca, você sente essa pontinha mais arredondada. Mas se você não quiser sentir a crista ilíaca, basta você colocar a tua mão com certa resistência em cima da crista, seu polegar vai cair lá no processo espinhoso de L4 ou L5. Desce alguns níveis até o S2, 5 centímetros lateralmente a ele você consegue palpar uma estrutura mais arredondada, pontiaguda, que é a espinha ilíaca póstero-superior. Algumas pessoas, inclusive, você consegue ver algumas depressões, algumas fossas na pele mesmo, que representa no osso essa parte aqui, ó, essa depressãozinha. Essa depressão na pele é chamada de faceta de Michaelis. E se você encontra isso no paciente, é muito simples. Sobe um pouquinho, imediatamente acima dela, você vai ver a espinha ilíaca póstero-superior. Embaixo dela, a gente já vê a espinha ilíaca póstero-inferior. E contralateral, ou anteriormente a ela, a espinha ilíaca antero-inferior, que são estruturas que servem de inserção muscular, como por exemplo o reto femoral, que se insere aqui na espinha ilíaca antero-inferior. Voltando à parte posterior, a gente vai ver que tem uma grande abertura aqui ó, no osso. Tá vendo? Essa abertura é a incisura isquiática maior. Ela termina em uma parte pontiaguda. Essa parte pontiaguda que já está no isquio é a espinha isquiática e serve de inserção para o ligamento sacroespinhal, que delimita uma área grandona superior, que é o grande forame isquiático, onde passa o nervo ciático e o músculo piriforme, que tem uma relação muito íntima nas lombocetalgias, de uma estrutura, uma abertura menor, que fica aqui representada nesse osso pela incisura isquiática menor. Ali passa também nervos e vasos super importantes que vão trabalhar na região pectínea, principalmente, por exemplo, o nervo obturatório passa por aí também. Mais embaixo dessa abertura, dessa incisura isquiática menor, a gente vai ver uma área bem robusta, grossa, que é a tuberosidade isquiática, essa área aqui, ó. Aí serve de inserções para músculos importantes também, como por exemplo os isquios tibiais. Quando você senta, por exemplo, você apoia o teu corpo nessa estrutura, por isso a robustez dessa parte do corpo. Mais embaixo ainda dessa tuberosidade isquiática, a gente vai ver um ramo, que é o ramo do isquio. Ele vai se encontrar com o ramo púbico inferior, e isso forma o piso, onde o teto, por exemplo, é o acetábulo. A gente vai ver uma abertura entre o teto e o piso, que é chamado de forame obturatório. Esse forame obturatório recebe esse nome porque ele é fechado, ele é selado pela membrana obturatória. O forame obturador é muito importante também, porque mesmo sendo selado, perpassa algumas estruturas vasculonervosas por ele. Esse ramo púbico inferior ele vai encontrar o ramo púbico superior através de uma crista, essa aqui, ó, é a crista obturatória. Ela junta tanto o ramo superior quanto o ramo púbico inferior. E ela termina anteriormente em um tubérculo púbico. Esse tubérculo púbico é mais visível numa vista medial. Observe só, essa vista medial está aqui, ó, o tubérculo púbico. Ele é o limite superior de uma área chamada de face sinfisal, que é essa face aqui, onde vai estar a cartilagem que mostra ou que forma a sínfise púbica, tão conhecida pela gente. E vai ser bem estudado, inclusive, lá no mundo das articulações. Lá em cima, depois do ramo superior, o ramo púbico superior, já acima da linha arqueada, que está aqui ó, também, tá vendo? Que separa a pelve verdadeira embaixo da pelve falsa em cima, a gente vai ver uma grande fossa, uma parte lisa do ilíaco. É a fossa ilíaca, onde se deleita, por exemplo, um músculo como o ilíaco. Ele se junta com o psoas e vai formar um músculo ilio-psoas. Um importante músculo que a gente vai falar sobre ele ainda nessa aula.
Aqui dá para ver bem como é a estrutura superficial da crista ilíaca, ela é bem grossa, e lá insere vários músculos abdominais. Lá atrás, atrás da fossa ilíaca, nessa região aqui, ó, a gente vai ver uma área mais acidentada, mais rugosa, que é a tuberosidade ilíaca. Ali se insere um complexo ligamentar sacroilíaco extremamente forte que mantém a ligação do ilíaco com o sacro posteriormente. E esses dois ossos se articulam também por essa face articular aqui, ó. É a articulação sacroilíaca, formado por um braço maior, braço menor, desculpa, superior, um braço maior inferior, ligado por um istmo e permite pequenos movimentos rotacionais e também a abertura do ilíaco em relação ao outro ilíaco, para que você consiga, por exemplo, carregar um feto, né, durante 9 meses. Saindo do ilíaco e já entrando no membro inferior, a gente se encontra o maior e mais robusto osso do corpo humano, é o fêmur. O fêmur é um osso longo e todo osso longo a gente divide ele em epífise proximal, diáfise e epífise distal. Na epífise proximal, o que destaca mesmo é essa grande parte esférica aqui, ó, é a cabeça do fêmur. Nela, no meio dela, um pouquinho mais embaixo do meio, tem uma pequena depressão, que é a fóvea da cabeça, está aqui nessa região aqui, ó. Essa fóvea da cabeça serve de inserção do ligamento redondo que sai do acetábulo. Logo embaixo da cabeça do fêmur, a gente vai ver uma área mais constricta, mais estreita, que é o chamado colo do fêmur. Essa é a parte mais frágil do fêmur. É a parte mais quebrável, principalmente em pacientes com idade avançada. Ela é delimitada por uma linha. Essa linha liga duas estruturas, uma superior e uma inferior, que são os trocânter do fêmur. Trocânter maior superiormente e trocânter menor inferiormente. E a linha que liga esses trocânteres é chamada de linha ou crista intertrocantérica. É uma estrutura que serve de apoio para a cápsula articular. Tudo que vem proximal a ela, ou seja, tudo que vem antes dela é intraarticular. Tudo que vem depois dela é extraarticular. E isso tem importância muito grande quando a gente começa a idealizar a questão da cicatrização óssea, que a gente vai ver lá adiante. Já mais embaixo dessa parte trocantérica, a gente vai ver uma tuberosidade, uma parte mais grosseira, que é a tuberosidade glútea, onde se insere o músculo glúteo. Essa tuberosidade ela forma uma linha que corta posteriormente todo o corpo do fêmur. Essa linha aqui, ó. Essa linha é a linha áspera e ela chega lá no terço distal bifurcada. Ela começa a se separar e formam duas outras linhas, que estão aqui desenhadas, ó. Aqui e aqui. Essas linhas são as linhas supracondilar, medial e lateral. Essas linhas vão formar, no final delas, duas estruturas arredondadas, pequenas, chamadas de epicôndilo, que ficam lateralmente aos côndilos femorais. Esses, por sua vez, são duas estruturas globosas, parecem dois pneus, estão aqui nessa área, tá vendo, ó? Esses côndilos femorais convexos são separados entre si por uma fossa, chamada de fossa intercondilar. Ali se insere ou nasce, se origina os ligamentos cruzados do joelho, o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Já nos epicôndilos estão inseridos os ligamentos colaterais do joelho, o colateral lateral e o colateral medial, o colateral externo e o lateral interno, depende do autor que você estuda, o que você usa. E em cima do epicôndilo medial a gente vê o tubérculo do adutor, que é uma área de inserção muscular para os músculos adutores. Na face anterior do fêmur e na parte distal, da epífise distal, encontra-se um ossinho sesamoide, o mais conhecido dos ossos sesamoides. É a patela, antigamente chamada de rótula. É um osso triangular, meio arredondado, que mostra um ápice inferior, tá vendo? Se a gente mudar um pouquinho a vista e começar a olhar ele posteriormente, a gente vai ver que esse ápice é uma representação de uma crista, de uma linha que separa ou divide a patela em duas partes. A face interna, que se articula com o côndilo femoral interno, ou medial, e a face externa, que se articula com o côndilo femoral lateral.
Saindo daí, entrando agora na perna, a gente vai ver o segundo osso, ou o segundo maior osso do corpo humano. Não se engane se você achou que era o húmero. Não é. É a tíbia, também robusta, também forte, extremamente superficial, fácil de ser palpada, inclusive do seu corpo, né? Ela tem como osso longo, uma divisão de epífise proximal, diáfise e epífise distal. Na epífise proximal, o que destaca-se são as duas partes mais globosas laterais, que são os côndilos tibiais. O côndilo tibial medial e o côndilo tibial lateral, que vão se articular com os côndilos femorais, medial e lateral, respectivamente. Esses côndilos são divididos ou separados por duas espinhas que ficam ali no platô tibial, na face articular da tíbia, que é na região chamada de eminência intercondilar. Um pouco abaixo dos côndilos, a gente vai ver uma estrutura arredondada também palpável. É a tuberosidade anterior da tíbia, onde se insere o ligamento infrapatelar e o tendão do reto femoral. É a parte também palpável, você consegue pegar nessa ponta óssea. É conhecida pelos livros chamados como TAT, tuberosidade anterior da tíbia. Não tem nada a ver com a sua vizinha, Tatiana, tá certo? Lá embaixo a gente vai ver um corpo, uma diáfise meio triangular, onde a face anterior está bem exposta a pequenos traumas chamados de canelite, quando inflama essa área, aqueles corredores maratonistas que correm despreparadamente uma distância muito alta, gera essa microfratura ou microlesão que inflama essa região. Já na parte distal, a gente vai ver um prolongamento, uma protuberância óssea, fica aqui nessa área medial, que é o maléolo medial ou maléolo tibial, que vai se articular lá com o talos, formando a articulação do tornozelo. Se eu girar um pouquinho esse osso, lá na face lateral, destaca-se aqui na epífise proximal a eminência intercondilar que eu falei para vocês. Está aqui, ó, nessa região. Ela é formada por duas espinhas onde também vão se inserir os ligamentos cruzados, né, e separam o platô tibial medial ou interno do platô tibial lateral ou externo. Mais abaixo dele e posteriormente também no osso, a gente destaca aqui a face articular fibular. A fíbula ela não faz parte, anatomicamente falando, do joelho. Ela se insere com a tíbia, tanto proximal quanto distalmente. Biomecanicamente, ela tem relação com o joelho. Anatomicamente, não. Anatomicamente, o joelho é formado pelo fêmur, pela patela e pela tíbia, tá certo? Uma pegadinha que eles colocam sempre em algumas questões de outras provas qualquer aí, ficar atento. Descendo um pouquinho no corpo, a gente vai ver na sua margem lateral, né, uma linha um pouco mais áspera. Essa linha é onde se insere a membrana interóssea, por isso é chamado de margem interóssea. Essa membrana conecta a tíbia à fíbula em toda a sua diáfise. Lá embaixo a gente vai ver também uma pequena depressãozinha, é onde se insere a fíbula, então a gente chama de incisura fibular, que fica nessa região aqui. E embaixo dela a gente vai ver a pontinha do maléolo e sua face articular, tanto do maléolo tibial quanto da tíbia propriamente dita, junto com o corpo do talos. Na vista posterior, se destaca bem agora aqui, são as espinhas tibiais laterais e mediais, que formam naquela região da eminência intercondilar, que eu falei para vocês no slide anterior. Mais lateralmente a eles os côndilos, e aí sim eu vou ver agora a eminência intercondilar. Então essa área aqui é super importante, porque nela insere os ligamentos cruzados. Mais embaixo, já na diáfise, tem uma linha específica, essa linha aqui, ó, a linha do músculo sólea, ou solear, é onde se insere esse importante músculo ali que junto com os gastrocnêmios lateral e medial formam a panturrilha ou tríceps sural que a gente vai estudar lá no mundo das miologias, o mundo dos músculos. Descendo um pouquinho, está aqui a margem interóssea, né, nessa faixa aqui do corpo da tíbia, e lá embaixo o maléolo medial, que junto com o maléolo lateral, o maléolo fibular, vai formar a pinça bimaleolar e a articulação do tornozelo completada com o talos. Por falar no maléolo fibular, está aí a fíbula. A fíbula também é um osso longo, só que ele
começa a engordar nas suas pontas, tanto na cabeça, na parte proximal, quanto na parte distal. Fica mais globoso. Lá na parte proximal a gente chama de cabeça essa parte globosa. Embaixo a gente tem o colo e em cima, como se fosse um chifre, a gente vai ter o ápice da cabeça da fíbula, que vai se ajudar a articular esta com a tíbia, com a parte do côndilo lateral da tíbia. Embaixo, já no corpo, o que destaca aqui é a margem interóssea. Está aqui, ó, na face medial da fíbula. Ela também serve de inserção da membrana interóssea e conecta a fíbula à tíbia, na parte da diáfise. E lá na parte da epífise distal, a gente vai ver o maléolo lateral, que é composto pelas faces articulares, tanto do talos quanto da tíbia. Essa pinça bimaleolar, ela vai se encaixar como se fosse uma ferramenta no osso do pé, no talos. Esse é o primeiro osso do pé e tem como característica principal uma cobertura de cartilagem super importante, mostrando que a amplitude de movimento do pé perpassa por esse importante osso. O talos está aí em laranjinha, embaixo dele a gente vê o calcâneo em verde. Toda essa área aqui que eu vou marcar, ó, é uma área articular. Essa área também é articular, ó, com o maléolo, faz com tudo com o maléolo medial, né? O maléolo, na verdade, o maléolo lateral. Observe só como ele ocupa uma boa parte do corpo do talos. Na frente a gente vai ver aqui, ó, nessa região, o colo e mais adiante ainda, incrustado no navicular, a cabeça do talos. Esses dois ossos formam o retropé, a parte posterior do pé. São ossos mais robustos nesse conjunto de ossos do taço. Já no médio pé, no meio do pé ali, a gente vai ter 5 ossos. O primeiro é o osso navicular, aqui em vermelho agora. Esse osso navicular recebe esse nome porque tem uma forma de navio. Precisa viajar um pouquinho, mas é assim descrito na literatura. Do lado dele a gente tem o osso cuboide, mais lateralmente, e esse, por sua vez, recebe esse nome porque tem forma de cubo. E os 3 ossos cuneiformes, o cuneiforme medial, que é esse aqui, o cuneiforme intermédio, que é esse em amarelo, e o cuneiforme lateral, que está em azul. Esses 3 cuneiformes também recebem esse nome porque são ossos em forma de cunha. Depois a gente vai ver os metatarsos, além do tarso, que são esses ossos longos aí, em número de 5 também, representando cada um dos nossos dedos. Mas eles não são os dedos, eles são os iniciais dos dedos. Os dedos realmente são as falanges. E assim como na mão, a gente tem uma diferençazinha. São 14 ossos da falange, porque do segundo ao quinto nós temos 3 falanges. A falange proximal em laranja, a falange intermédia em verde e a falange distal em azul, que é essa região aqui. Já no hálux, é assim chamado o primeiro dedo, o representante do pé do polegar, vamos dizer assim, é o mais robusto dedo do pé e super importante no nosso equilíbrio, na nossa arrancada, por exemplo. Ele só tem 2 falanges, a proximal e a falange distal. Nessa vista lateral do pé, vai destacar alguns componentes importantes do calcâneo, por exemplo. Olha só, a tuberosidade do calcâneo é um ponto importante, porque nela se insere o grande tríceps sural, aquele músculo que eu falei outrora, que é formado pelo solear e pelos gastrocnêmios, e vai se formar num tendão bem grosso, chamado de tendão de Aquiles. Conta a história de uma tal flechada em Aquiles que pegou bem nessa região. E aí deram o nome de tendão de Aquiles. Ele se insere aí no pé e é super importante para a nossa deambulação, nossa caminhada. Mais anteriormente a ele, a gente vai ver a tróclea fibular do calcâneo, onde tem uma parte de articulação, onde se insere, na verdade, um ligamento que sai da fíbula e entra no calcâneo. Seguindo um pouco mais anteriormente, o sulco do tendão do fibular longo, que é um músculo super importante, um estabilizador também do pé e faz reversão do mesmo, e subindo o corpo do calcâneo como um todo. Saindo do calcâneo e entrando no talos, a gente vai ver lá na parte posterior, o processo posterior do talos.
compõem a parte do corpo, mas não só ele, olha só quantas partes nós temos no corpo do talos. Processo lateral do talos, a gente vai ver o seio do tarso, onde fica o ligamento que conecta o talos ao calcâneo, ligamento bifurcado, e em cima a tróclea do talos, que é essa aí, é coberta, forrada por cartilagem, para formar a articulação do tornozelo junto com a tíbia e com a fíbula. Mais anteriormente a gente vai ver o colo do talos, que é o pescocinho, e a cabeça incrustada no navicular, e já é a parte do mediopé do pé da gente, né? Essas duas articulações aqui, ó, que vão ser faladas no futuro, uma recebe o nome de Chopard, que é essa aqui, tá vendo? Chopard, e a outra de Lisfranc. São articulações super importantes que servem de norteador de futuras ou possíveis amputações do pé. Então, no pé de pé, entre essas duas articulações, a gente vai ver o osso navicular, o cuneiforme intermédio, porque eu não consigo ver o cuneiforme medial, né, está medialmente a esse, o cuneiforme lateral e o cuboide, nessa vista lateral. Depois, o antepé, os ossos metatarsais, os 5 ossos metatarsais e os 14 ossos da falange. Bom, galera, nessa aula, é uma aula bem gigantesca, né? A gente deu prioridade a ver a divisão do esqueleto apendicular, a característica dos ossos da cintura pélvica, as características dos ossos do membro inferior e a localização dos ossos do tarso, a arrumação desses pequenos ossos do pé. Se tiver alguma dúvida, consulta as nossas referências, manda um e-mail para a gente e até a próxima. Um beijo no coração.